chamado para proclamar a sua graça e a sua misericórdia. E eu creio que esse mundo será abalado, esse país será impactado por essa geração de jovens, por essa geração de servos, por essa geração que está se colocando à disposição do Senhor para a honra e glória do nome dele. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 5, versículos 27 a 32. Oi, juniores, por favor, os juniores podem descer, tá bom? Você que está com seu filho junior, deixa descer, ele vai estar sendo ministrado no grupo lá embaixo. Deus vai estar falando, uma maneira muito poderosa ao coração dele, através da mensagem que será ministrada ali também. A palavra do Senhor diz o seguinte: depois disso, ele saiu e vendo um publicano chamado Levi sentado na coletoria, disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E Levi ofereceu-lhe um rico banquete em sua casa, e estavam com eles à mesa um grande número de publicanos e outras pessoas. E os fariseus e os escribas criticavam os discípulos, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas os pecadores. Amém? Quero falar com vocês sobre um encontro de vida plena. Esse texto vai falar sobre um dos discípulos muito queridos de Jesus, o homem chamado Mateus, também conhecido como Levi. Esse homem é tão importante dentro do colégio apostolado, dentro do grupo de seguidores do Senhor, que um dos evangelhos, uma das narrativas do testemunho da graça e da misericórdia de Cristo Jesus e do seu ministério foi escrito por ele. O primeiro evangelho que nós temos no Novo Testamento, abrindo o Novo Testamento, é exatamente o testemunho de Mateus acerca daquilo que Jesus fez. Mas quando Jesus encontra Mateus, quando Jesus encontra Levi, Levi era um homem que necessitava de uma mudança de vida. O nome Levi, o nome Mateus, significa dom de Deus, presente de Deus. Quando Mateus nasceu, com certeza, os seus pais tinham uma expectativa espiritual tremenda sobre ele. Ao colocarem nele o nome de dom de Deus, de presente de Deus, principalmente no momento em que a Judéia se encontrava ocupada pelas forças romanas, num momento de tremenda opressão, de tremenda angústia, depois de 400 anos marcados pelo silêncio de Deus, 400 anos Deus não levantava nem um profeta, nenhum homem levantava para dizer a palavra do Senhor de maneira profética. Havia 400 anos, e nesse período o povo perdeu o seu vínculo com o Senhor e se limitava a uma religiosidade fria, uma religiosidade vazia, uma religiosidade ritualística. E nasce esse menino, e os pais olham para ele e colocam nele um nome que sintetiza toda a expectativa, que sintetiza todo o projeto ideal, o sonho de um impacto de Deus no meio daquele povo. Dom de Deus, presente de Deus, ou no sentido mais teológico, graça. Deus vai manifestar a sua graça sobre nós. Mas essa não é a única característica desse homem chamado Mateus. Quando a Bíblia no Evangelho de Lucas o chama de Levi, Deus dá outra característica para nós entendermos esse homem. Porque ele era um levita, ele pertencia à tribo de Levi. A tribo de Levi era uma tribo sacerdotal. Quando Deus chama os 12 filhos de Jacó, Deus separa uma tribo para ele.
Senhor. Levi tinha um chamado para uma missão sacerdotal. A sua tribo não podia se misturar com os assuntos mundanos de Israel, porque eles tinham uma única incumbência: servir ao Senhor e celebrar ao Senhor. E esse menino, com toda essa expectativa, com todo esse projeto, com todo esse propósito sobre ele cresce. E crescendo, Levi acabou perdendo-se em seu caminho. Aquele que foi chamado para ser manifestação da graça de Deus passa a ser opressor. Aquele que foi chamado para servir única e exclusivamente o Senhor passa a jogar no time adversário. O texto diz que Levi, ele vai se tornar um coletor de impostos. Ele trabalhava para o Império Romano. E o coletor de imposto, nesse contexto de pobreza, de miséria extrema, era o sinal máximo da opressão. Porque as pessoas que não pagavam seus impostos, elas eram vendidas como escravas, elas eram presas, e Levi tinha incumbência de fazer isso. Então você vê agora um homem sentado na sua coletoria, em angústia, em crise, por causa da sua própria existência e essência. O homem que tomou escolhas que o levou totalmente para longe dos projetos de Deus para a sua vida. O homem que olhava para a sua realidade e dizia: deve existir alguma coisa melhor além disso. Deve existir algum sentido real na minha existência. Por que eu estou aqui? O homem que via injustiça campear, mas não tinha condições de lutar contra ela, mas sim de assimilá-la e ser instrumento de injustiça também. E todo dia ia Levi para o seu trabalho, relacionar-se com os ladrões, os fiscais fraudulentos, para lidar com um trabalho que era opressivo, uma realidade de corrupção, e o seu coração se angustiava, até o dia em que Jesus passou por ali. E eu gosto muito dessa expressão: e ele viu um publicano chamado Levi. Porque eu não sei se você sabe, mas essa expressão ver no hebraico é muito mais do que simplesmente olhar para a pessoa. Jesus Cristo, ele percebeu Levi, ele conheceu Levi, ele olhou para a alma de Levi, ele viu as necessidades e as crises que Levi possuía, ele viu a angústia no coração desse homem. E Jesus manifesta a graça que Levi precisava. Jesus manifesta o dom de Deus que Levi precisava conhecer. Jesus começa então a desenvolver na vida e no coração de Levi um chamado sacerdotal que ele havia perdido. Porque Deus olha para ele e diz: Levi, vem comigo. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Deus te criou com um propósito. Você não é acidente de percurso. Deus te criou com um propósito. E o propósito de Deus para a sua vida é que você seja dom de Deus, que você seja graça de Deus, que você manifeste na vida das pessoas a quem você encontrar a graça redentora de Jesus. Deus te chamou para ser sacerdote. Deus te chamou para servir única e exclusivamente ao Senhor Deus. Deus te separou para isso. A sua vida foi colocada por Deus para ser instrumento de manifestação da vontade do Senhor. Muitas vezes nós nos esquecemos disso, porque começamos a
olhar para o seu coração e te chamar de volta. Jesus quer restaurar a sua vida, meu irmão. De repente você se prendeu na religiosidade. De repente você está preso no ritualismo. De repente você está preso nos postulados dogmáticos e teológicos. Mas Deus quer andar com você. Deus quer caminhar com você. E o Senhor olha para Levi e diz: Levi, segue-me. E a ansiedade de Levi é tão grande que o texto diz que ele largou na hora aquilo. Deixou a coletoria na hora. Largou tudo para servir ao Senhor. Querido, o que tem te impedido de seguir o chamado do Senhor Jesus? O que tem te impedido de caminhar de acordo com a vontade do Senhor? Porque atender ao chamado do Senhor Jesus implica em deixar algumas coisas, em romper com alguns conceitos, em jogar fora coisas que estão nos prendendo, para caminhar ao lado do Senhor. Levi sabia que não tinha como seguir Jesus carregando junto a mesa de coletor. Não tinha como seguir Jesus e continuar servindo também o Império Romano. Não tinha como seguir a Jesus e continuar oprimindo os seus irmãos. Era necessária uma mudança radical de vida. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus te chama para uma mudança radical de vida. Esse é o chamado do Senhor para nós. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Esse é o preço do discipulado. E aí o texto vai dizer então que Levi começa a seguir Jesus, e logo em seguida nós vamos perceber que houve uma transformação radical no coração de Levi, porque Levi, ele é imbuído de uma necessidade de compartilhar Jesus com seus amigos. Ele não se contenta em ficar com Jesus só para si. Uma história que ilustra muito bem isso é a história de um cirurgião oftalmológico que um dia, andando pelas ruas de uma cidade dos Estados Unidos, percebe ali um homem cego sentado mendigando. E ele senta e começa a conversar com aquele homem, e percebe que a cegueira daquele homem era reversível, bastava fazer uma cirurgia, mas o pobre não tinha dinheiro para isso. E movido pela compaixão, aquele cirurgião então diz: eu vou fazer a sua cirurgia, e leva aquele homem para o seu consultório, faz todos os exames clínicos, prepara para a cirurgia, recebe e faz a cirurgia, e quando termina coloca a bandagem sobre os olhos e venda aquele homem, porque tinha que passar um período até que pudesse ser tirada a bandagem. Daí a uns dias ele leva aquele homem para retirar as bandagens dos seus olhos. E ele começa então a tirar devagarzinho as bandagens e tira gás, e o homem está com o olho fechado, e ele diz assim: agora abre os seus olhos. O homem abre lentamente os olhos, para por alguns instantes, dá um grito tremendo e sai correndo pela porta fora. E a enfermeira disse: poxa, que cara mal educado, hein, doutor? O senhor fez tudo isso por ele? E ele sai correndo, e nem obrigado ele diz. Passou uns 2 dias, e daqui a pouco chega no consultório daquele médico, o homem que havia sido curado pela cirurgia. E ele sai e vem trazendo 2 outros cegos. Ele diz: doutor, isso que eu estou experimentando é algo incrível. O Senhor precisa fazer a mesma coisa por esses 2. Eles também precisam ver o que eu estou vendo. Eles precisam enxergar o que eu estou enxergando. Eles precisam ser curados como eu fui curado. Porque não é possível que eu receba uma bênção tão grande e guarde isso só para mim. Eles também precisam, porque eu era cego como eles, e agora eu vejo. Querido, eu creio que isso manifesta de maneira muito clara o sentimento do coração de Levi, e o sentimento deve estar no coração de cada cristão. Depois temos encontrado a graça redentora do Senhor Jesus,
compartilhar essa graça e fazer com que as pessoas experimentem aquilo que nós estamos experimentando. Um dia desses, o pastor Haroldo Sampaio compartilhou uma experiência comigo. Eu achei fantástica. Ele disse que lá no interior, o camarada, já membro de igreja, foi visitar a sua família lá no interior. E quando ele chegou, o pastor o pegou e disse: olha, vai que você está vindo da cidade grande e você vai pregar domingo à noite. Ele disse: mas eu não sei pregar. Não, você não é membro da igreja lá? Sou. Você não é crente no Senhor Jesus Cristo? Sou. Você não é salvo pelo Senhor Jesus? Sim, mas eu não sei pregar. Ele falou: você sabe contar como foi que Jesus te salvou? Ah, isso eu sei. Então essa é a sua mensagem. Você sabe contar como Jesus te salvou? Você sabe contar como era a sua vida antes, como ela é agora, depois que você encontrou Jesus? Essa é a sua mensagem. Pregue a sua mensagem, irmão. Pregue a sua mensagem, irmão. Pregue a sua mensagem, irmão. Viva essa mensagem na frente das pessoas, porque elas estão precisando é disso. Elas estão precisando é disso. Levi, Mateus, ele planeja uma estratégia para atrair as pessoas para ouvir de Jesus. Levi, diz o texto, ele prepara um rico quê? Banquete. E bem no popular, Levi prepara a festa. Ele faz uma tremenda festa na sua casa. E essa festa tinha um objetivo, essa festa tinha uma meta, essa festa tinha um propósito. O propósito de Levi era usar a festa como instrumento para que as pessoas pudessem ouvir de Jesus. Lá no retiro, nós fomos tremendamente impactados pelas mensagens do pastor Heber Silva e pelas mensagens do pastor Oliveira de Araújo. E tem algo que o pastor Oliveira Araújo compartilhou, e é a angústia de todo pastor nesse período tão conturbado de relativismo ético. E ele tomou uma decisão que eu falei: cara, tá aí, eu não tinha pensado nisso. O pastor Oliveira compartilhou a angústia de celebrar na primeira igreja batista de Vitória alguns casamentos ou alguns aniversários de 15 anos, e pregar a palavra de Deus, e compartilhar da mensagem salvadora de Jesus, e falar da transformação que Jesus causa na vida das pessoas. E dali as pessoas iam para um cerimonial, ou iam para uma boate qualquer fechada para o evento, e chegava lá, os crentes bebiam, os crentes dançavam, os crentes se comportavam tal qual o mundo pecador de onde eles haviam sido tirados. Ele falou do aniversário de 15 anos e que o pai realmente era servo do Senhor, mas depois do culto serviu bebida alcoólica para as pessoas que foram convidadas para a festa, com a desculpa de para agradar os meus amigos. Levi, ele faz uma festa e o prato principal que foi servido nessa festa é o testemunho cristão. Levi não tem vergonha de dizer para os seus amigos: eu sou diferente, a minha festa é diferente, a minha vida é diferente. E o pulo do gato que o pastor compartilhou, eu falei: não tinha pensado nisso, porque ele disse que agora, quando ele faz aconselhamento, ou quando a gente numa festa, ele faz com que os noivos ou os pais da pessoa que está aniversariando assinem um termo de compromisso, de que nessa festa não vai haver dança, não vai haver bebida, não vai haver sensualidade. Eu falei: tá, eu não tinha pensado nisso. Só por isso, só valeu a pena vir contigo. Porque se nós queremos salvar essa geração, nós temos que fazer uma festa para Jesus. Nós temos que celebrar Jesus na vida dessas pessoas. Nós temos que manifestar Jesus para essas pessoas. E nós não faremos isso, irmãos, compactuando dos princípios e valores desse mundo perdido. Nós não faremos isso sendo licenciosos com a mensagem. Nós não faremos isso pregando uma coisa do púlpito e depois desfazendo tudo isso lá fora.
usa o seu testemunho pessoal para levar a salvação. E é impressionante que as pessoas não conseguem entender a estratégia, porque Deus usa de estratégia. Você quer ver a estratégia mais interessante de Deus para salvar o homem do pecado? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus usou de estratégia para evangelizar. Os discípulos usaram de estratégia para falar da graça. Paulo usou de estratégia no Areópago, ao invocar o Deus desconhecido para poder falar de Jesus. Querido, nós precisamos de estratégias para alcançarmos as pessoas para o Senhor, para que nós possamos dar o nosso testemunho. Os religiosos criticam, os fariseus e os publicanos vão dizer: por que o seu Senhor está ali comendo com pecadores? Por que vocês estão comendo com publicanos? Mas o testemunho, ele não tem o poder de anular o efeito de uma vida. Aliás, a crítica não tem o poder de anular o testemunho de uma vida transformada. O que nós temos para trazer diante do Senhor, meus irmãos, são pessoas transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. O que nós temos para trazer diante do Senhor são pessoas alcançadas pela graça e pela misericórdia do Senhor. Por isso que nós temos algumas estratégias, e o retiro de vida plena é um deles. Porque nós queremos que ao ir para aquele local e ministrarmos sobre a vida das pessoas, as pessoas serão inundadas pela misericórdia e a graça do Senhor. Elas verão o testemunho daqueles que estão falando sobre a vida delas, para a vida delas, e elas serão totalmente impactadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu quero te desafiar, meu irmão, a investir nesse propósito, a investir nisso. Nós precisamos entender que alcançar pessoas tem um preço, e esse preço é o preço da oração, o preço da intercessão. Eu te desafio desde agora, meu querido, a pagar o preço da intercessão. Você viu os nomes que foram trazidos aqui, você tem uma lista com você, comece a orar por essa pessoa, mas comece a orar crendo, comece a orar e já vendo nela a ação do poder do Espírito Santo de Deus. Diz que um determinado pastor, lá no sertão, uma seca tremenda, um ambiente totalmente árido e inóspito, ele desafia a sua igreja a fazer um culto ao ar livre, um culto de intercessão, pedindo chuva. No dia marcado, todas as pessoas estavam lá, ao ar livre, para realizar um momento de intercessão e orar pela cidade e pedir chuva. O último a chegar foi o pastor, e o pessoal já estava ansioso: cadê o pastor? O pastor não chega. E de repente o pastor chegou. O pastor chegou, olhou para todos eles e disse: vamos embora, porque não vai ter culto de oração nenhum aqui. O pessoal falou: pastor, como é que é? Não vamos fazer um culto de oração, a gente veio aqui para orar, para interceder, para pedir chuva. E o pastor pergunta: como vocês saem para o ar livre para pedir chuva e ninguém trouxe guarda-chuva? Creia, meu irmão, não só ore, mas ore crendo. Não só ore, mas ore vendo o que Deus vai fazer. Não só ore, mas ore vendo a vitória. Creia que essas pessoas pelas quais nós oramos, Deus vai cuidar delas, amém? Você tem interesse que essas pessoas se convertam e tenham Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Se você tem interesse, levanta sua mão assim. Amém. Mas Deus tem muito mais interesse do que você. Aleluia. E Ele vai fazer. Se nós orarmos por isso, intercedermos por isso, Deus vai fazer um milagre na vida dessas pessoas. Segunda coisa que você precisa investir: invista em oração, mas invista também em relacionamento. Meu irmão, a
A voz de Deus no coração dessa pessoa é a sua voz. O amor de Deus que essas pessoas vão encontrar é o amor que você manifestar para elas. Então invista em relacionamento. Comece orando e intercedendo. E procure uma oportunidade para fazer uma festa de Levi. Oportunidade para você criar um evento ponte. Para que você possa chegar perto dessa pessoa. Para que você possa falar para essa pessoa. Para que você possa ter um contato relacional com ela. O texto diz que Levi chamou seus amigos para a festa. Seja amigo dessa pessoa. Peça a Deus uma oportunidade de você ter amizade com ela. E aí, insira essa pessoa no seu ciclo. Insira essa pessoa no seu círculo de relacionamento. Leve essa pessoa para o seu PG. Deixa ela ver o que Deus está fazendo na vida das pessoas que te cercam. Deixa ela olhar para você e ver que você é diferente. Como disse Francisco de Assis, evangelize. E se preciso for, use palavras. Porque o maior instrumento de evangelismo é a sua vida. Terceira coisa, querido, invista em oração, invista em relacionamento. E a terceira coisa que eu queria falar para você é invista financeiramente. Levi bancou a festa. Levi pagou a festa para os seus amigos poderem ouvir falar de Jesus. Às vezes nós não queremos pagar o preço. Às vezes o nosso bolso está fechado. Porque a gente só coloca o nosso dinheiro naquilo que a gente acredita. Se você tem um investimento e você sabe que vai dar retorno, é fácil você colocar dinheiro. E eu quero te desafiar a colocar dinheiro nesse negócio. Eu quero te desafiar a ser um sustentador do retiro de vida plena. Cada pessoa que for convidada, ela não vai pagar um centavo. Ela não vai pagar nada para ir no retiro. O valor de cada pessoa é R$150. Nós podemos tirar isso dos dízimos e ofertas da igreja. Mas eu creio que Deus quer mais do que isso de nós. Deus quer um comprometimento pessoal nosso com essas pessoas que irão. Por isso eu quero te desafiar nessa noite a ser um mantenedor do retiro de vida plena. Ele vai acontecer em junho. Você tem o mês de maio e de junho para se programar. Ele vai acontecer no final de junho. Se até junho você não conseguir, você pode protelar isso e acertar depois. Mas o que você precisa é de assumir um compromisso. Porque nós precisamos saber quantas pessoas a gente pode levar nesse retiro. Eu sei que pelo menos 3 pessoas já têm nomes escritos aí para serem levados. 2 do Saulinho e o meu. Porque o Saulinho já saiu do retiro dizendo: eu levo 2 no ano que vem. Então eu quero convidar o Saulinho para vir aqui. Um é meu, porque eu creio nisso. Você crê também e quer vir aqui se unir a nós e investir nessa causa? Se você quer, eu te convido a levantar do seu lugar e vir aqui agora. E o pastor Jomar vai estar te dando uma fichinha. E você vai estar assinando, preenchendo essa ficha, dizendo: eu assumo esse compromisso de custear pelo menos uma pessoa para ir no retiro, porque eu creio que eu vou estar plantando em um terreno fértil, e eu creio que essa pessoa por quem eu vou estar orando, ela vai voltar de lá convertida em nome do Senhor Jesus. Pega a fichinha aqui, pastor Giovanni. E você, irmão, de repente você não tem a oportunidade de vir aqui à frente, mas você pode levar o seu PG a fazer isso. De repente você é líder de PG. Você pode dividir isso entre o seu PG, para que você possa também ajudar a sustentar uma pessoa. Nós queremos levar 40 pessoas, mais 40 pessoas inseridas nos pequenos grupos. Porque o relatório que nós queremos dar é: levamos 40 aceitaram
aceitaram Jesus, e 40 estão aqui para serem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Se coloque de pé, igreja. Ó Pai, nós te louvamos pelo desafio que temos de levar pessoas até o Senhor, de sermos instrumentos da sua graça, porque o Senhor nos levantou com esse projeto, com esse propósito, de manifestarmos na vida das pessoas o dom de Deus, a graça de Deus, o presente do Senhor. Eu te agradeço, a Deus, por cada um desses irmãos que estão aqui à frente, assumindo o compromisso de ajudar a sustentar esse desafio, que é o encontro, que é o retiro de vida plena. Da mesma forma que eu te agradeço, a Deus, por cada irmão que trouxe o nome, e vai estar orando por essa pessoa, vai estar clamando por essa pessoa, vai estar intercedendo no seu PG. Os pastores da igreja estão intercedendo por esses nomes também. Nós esperamos desde já um movimento espiritual, transformando vidas e resgatando essas pessoas e colocando